Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso e hoje vamos aprender a aplicar fórmulas em tabelas. Para que nós consigamos realizar essa aplicação, eu trouxe aqui o nosso exemplo que já estávamos trabalhando anteriormente, onde eu quero ter aqui como objetivo a relação do tempo onde houve a marcação até a entrada. Então, quanto tempo que demorou para o caminhão assim que ele entrou dentro do pátio para ele realizar a marcação? Qual foi esse tempo? Eu preciso fazer isso, eu preciso ter isso como resultado. Porém, para que eu consiga fazer isso, eu tenho que vir aqui na minha coluna F, na minha base de dados, onde está o horário e data dessa minha marcação. Eu tenho que comparar ela com a coluna E, que está a entrada no pátio. Eu vou fazer um menos o outro. Porém, veja aqui, ó, que se eu pegar um menos o outro, ele irá me trazer erro. Por que ele me traz este erro? Porque da maneira que está, ele está me trazendo como texto. Por quê? Quando eu trabalho com data e hora, eu preciso entender o seguinte: para separar a data da hora, eu preciso apenas de um espaço. Este é o padrão do Excel. Porém, veja que entre a data e a hora eu tenho um hífen, e esse hífen está me atrapalhando. Então, o que que eu teria que fazer? Eu tenho que fazer uma tratativa em cada célula e fazer com que eu substitua esse hífen por nada. O que que eu preciso fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou colocar aqui, por exemplo, quero fazer uma relação. Marcação versus a entrada no pátio. Este é o primeiro dado que eu quero analisar. Vou aumentar aqui o tamanho da coluna normal. E o que que eu quero fazer? Se eu pegar e fazer minha comparação um menos o outro, vai me trazer aquele erro e será replicado em todas as linhas. O Excel, quando está em tabela, ele reaplica em todas as linhas. Mas ele replicou o erro. Por quê? Porque a minha coluna está como texto e não como data. Então, eu irei reaplicar a fórmula, tanto na marcação de pátio quanto na entrada do pátio, substituindo o hífen por nada. Aquela fórmula que já aprendemos, que é o substitute em inglês ou substituir em português. Então, eu virei aqui na célula, tá? Vou apagar tudo e vou iniciar do zero. Eu quero fazer uma substituição deste texto onde contenha o hífen, eu quero substituir por nada. E o resultado que isso der, vejam que ele vai me trazer o resultado aqui daquela célula sem o hífen. Veja que ele sumiu com o hífen daqui. Agora eu quero pegar esse dado e subtrair deste dado aqui. Então vou fazer uma outra tratativa, fazendo um substitute novamente, tur, desta célula, e onde contenha hífen nela, eu quero substituir por nada. Então, estou fazendo a tratativa em uma célula e a tratativa em outra célula. Veja que quando trabalhamos com células dentro de tabela, ele me traz um arroba e o nome da coluna. O que que isso significa? Este arroba, o Excel vai entender a linha que ele está, no caso aqui, a linha 2, ok? Então, qualquer linha que ele esteja, ele vai entender automaticamente que esse arroba significa a linha que ele está e a coluna que ele está, ok? Para que seja reaplicado em todas as linhas. Veja que quando eu fiz a fórmula, ele já me trouxe a verdade aqui, que foi o resultado de um menos o outro. Porém, ele me trouxe em formatação centesimal, em hora centesimal. O que que eu vou fazer? Eu vou tratar toda a coluna como hora e colocar como 37 horas, porque caso passe de 24 horas, ele não reinicie em uma hora. Ele continua 25, 26, 27, e não uma, duas, três, ok? Vou selecionar a coluna J, vou vir em mais formatos de número, vou marcar horário e vou marcar o 37, ok? Vou clicar em OK e ele vai me trazer aqui o tempo de espera entre a marcação e o pátio. Por exemplo, vejam que aqui, ó, ele entrou às 5h30 e foi chamado pela empresa às 5h41. Então, o tempo de espera entre um e o outro, neste nosso exemplo, nessa nossa linha,
foi de 10 minutos e 42 segundos. Beleza? Espero que tenham entendido e aguardo vocês na próxima aula.